Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Estamos caminhando, inclusive, aqui para a nossa penúltima aula, hein? Então a gente tem aí mais umas 2 aulas aproximadamente, né? Para a gente tratar desse tema, desse assunto, sobre igreja e sociedade. A aula passada eu pontuei com vocês a respeito das 3 igrejas, não foi isso? Eu concluí, amados, se vocês puderem me confirmar, sobre a igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, e a igreja de Antioquia e a de Éfeso, né? A sequência, cheguei a concluir as 3, tá tudo tranquilo então? Posso? Então vamos seguir, né? Então vamos lá, só essa breve recapitulada então, essas 3 igrejas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Éfeso, né? Foram 3 igrejas ali em Atos dos Apóstolos, né? No começo da igreja cristã, chamada igreja primitiva. Elas estavam em contextos diferentes, culturalmente falando, né? Tinham desafios diferentes, mas elas tinham o mesmo evangelho a pregar. Só que interessante é isso, né? Que o evangelho não é uma coisa fechada, limitada. O evangelho é justamente esse abrir dos olhos, né, das pessoas para um reino que não tem fim. Um reino de Deus que vai para além dessa realidade aqui. É por isso que o evangelho não é uma cartilhazinha, não é assim um conjunto de regras fechadas, né, que a pessoa vai lá e obedece e está tudo certo. Não, o evangelho é um relacionamento com o eterno, é um relacionamento com o Criador, é o relacionamento com Deus, né? Que assim é imenso, é infinito, né? É muito mais do que a nossa capacidade humana limitada pode comportar. Então essas 3 igrejas, elas tinham uma mensagem que era a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo veio para reconciliar os homens com Deus. Só que nesse processo e nessa mensagem eles tinham obstáculos diferentes, por assim dizer. Tinham realidades diferentes, né? Então a gente percebe que lá em Jerusalém, por exemplo, essa igreja tinha um contexto cultural, né, muito forte, judaico. A igreja de Jerusalém, como eu estava dizendo, né, antes de dar essa travadinha aí, ela estava num contexto judaico, né? Então tinha todo esse desafio de trabalhar o evangelho na cabeça dessas pessoas, né, que tinham todos os pressupostos, né, todas as conclusões religiosas a respeito de Deus. Então o evangelho é justamente essa proposta de ressignificar, de retrabalhar a consciência, o entendimento, a percepção de quem é Deus, porque a humanidade, o ser humano, e principalmente num contexto muito religioso como é, né, até hoje, o contexto judaico, né, que é de fato uma cultura toda criada, toda formada, toda estruturada num pensamento religioso acerca de Deus, o Deus verdadeiro inclusive, mas era uma compreensão parcial de Deus, né? Então Deus ele foi se manifestando ao longo da história de Israel, mas os homens ainda tinham essa dificuldade, né, de compreender, ainda estavam sendo libertos do paganismo, da forma de pensar, como este mundo pensa, né? E Deus foi trabalhando isso em toda a nação de Israel. Então, quando vem Jesus, prega o evangelho, a resistência que ele teve, principalmente dos religiosos. Quanto mais religioso, mais Jesus tinha dificuldade em apresentar o evangelho. Me parece com aquelas pessoas que, entre aspas, eram menos religiosas, né? Pecadores notórios. Essas pessoas foram mais receptivas. Elas tinham um coração, por assim dizer, mais aberto, tinham uma cabeça mais desarmada,
né, para receber a mensagem do Evangelho. E aí a gente percebe em Atos dos Apóstolos que o grande embate continua sendo com os líderes religiosos, né, os fariseus, ali os saduceus, enfim, né, toda aquela estrutura lá dos sacerdotes. E aí o que acontece é que essa igreja de Jerusalém então tem esse desafio, né, de estar trabalhando, só que é interessante que havia pontos positivos nessa religião, que era o cuidado dos órfãos, das viúvas, as questões sociais. Então a igreja de Jerusalém trabalha bastante nesse aspecto, né? O evangelho que fala sobre isso, o evangelho que abrange também essas questões. A igreja de Antioquia, a gente já percebe, né, uma região diferente, já distante. Aí Antioquia da Pisídia, né, que fala, porque tinha duas Antioquias na época. Essa Antioquia, que é o Atos capítulo de número 11, aparece lá essa igreja, ela já tinha um perfil aí diferente, né? Porque ela já tinha mais o acolhimento das etnias diferentes. Israel não, Jerusalém não. Então assim, tinha que ser circuncidado, tinha que guardar a lei de Moisés, tinha que ter todo um parâmetro judaico de Jerusalém. De Antioquia, culturalmente, já não tinha essas questões. Então eles tinham um acolhimento, né, maior, eles tinham uma abertura maior, né, para outros povos. Então isso facilitou inclusive a questão de envio de missionários. Então a gente vê isso no capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, onde Barnabé e Saulo eles são enviados pela igreja de Antioquia, né, e tinha mestres lá, enfim, você tinha uma diversidade maior. Então a igreja de Antioquia tem aí esse desafio de estar apresentando o evangelho dentro de uma diversidade. O evangelho é interessante que ele contempla a diversidade, mas ele forma uma unidade, né, que é o grande desafio que nós temos na humanidade. Daqui a pouco vira até rap, só tá frase aqui rimando, né? Diversidade, unidade, humanidade. Então a gente percebe, queridos, que a igreja de Antioquia apresentava o evangelho, mas tinha obstáculos diferentes, características diferentes, e trabalhou a respeito disso. A igreja de Éfeso, que nós falamos a última, né, essa igreja, muito mais do que Antioquia, tinha uma cultura assim bem paganizada mesmo. Então você tinha o templo da deusa Diana, né? A cidade vivia em função dessa atividade religiosa. Então você tinha lá muito engano religioso, você tinha muitas ideias distorcidas, você tinha... É como se fosse mais ou menos a nossa cidade aqui do Nordeste, né? É Aparecida do Norte? Não, desculpa, qual que é, mano? Eu me perco todinho aqui nessa geografia. O Padre Cícero lá, o Padre Cícero. É lá, né? Mesmo? É isso? Então você tem, ó... E em São Paulo, inclusive, né? Em São Paulo você tem aí a Basílica lá também, né? Aliás, a Aparecida em São Paulo, que tem a Basílica da Aparecida. E tem lá o Juazeiro do Norte, que é o Padre Cícero, né? Essas duas cidades bem icônicas no nosso país. E essas duas cidades, elas giram em torno de todo esses dois, por assim dizer, símbolos religiosos, né? Ou esses símbolos que tem, onde toda a estrutura econômica da cidade vive em função disso. Então essa cidade de Éfeso também tinha essa figura, esse templo, que era da famosa deusa Diana, né? Diana dos Efésios. Só que a gente percebe aqui que Paulo, ele trabalha a presença dos líderes lá também. Então ele entende que nessa cidade, onde a idolatria, o ensino distorcido era muito forte, ele trabalhou a questão da liderança, né? Líderes ali que fossem aqueles que ensinavam. Tanto é que Paulo ele passa assim, às vezes, em uma cidade que plantam igreja, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, alguma coisa assim. 3 meses, né? Aqui ele fica em torno de 3 anos ensinando, amados, na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. Só para a gente entender o desafio, as características, né, dessa realidade. Então, com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, que a igreja, dentro de uma sociedade, precisa entender, fazer essa leitura, compreender quais são os desafios, os obstáculos para o evangelho ali e apresentar o evangelho contemplando todas essas questões. A gente não pode ser ignorante, alienado, bitolado, limitado, achando que só existe uma forma de apresentar o evangelho. Não, amados.
A gente vem, por exemplo, onde eu moro aqui hoje, né? Uma cidade litorânea, eu estou na beira do mar. Aqui é praia, lugar turístico, né? Aqui a gente tem um movimento muito grande. A gente tem aqui um ponto turístico aqui, que é a Igreja dos Reis Magos, uma igreja católica, né? Centenária, na época de Dom Pedro. Então você tem um estilo de vida bem diferente, né? As roupas são diferentes, né? Enfim, é praia. Eu ficar aqui de terno e gravata para cima e para baixo nesse calor de 42 graus, não dá não. Né? Você tem aqui as igrejas e tal que tem os irmãos aí que, né, adotam aí esse estilo de roupa e tal, e amém, glória a Deus, Deus dê graça a eles e fé para que possa fazer isso. Eu já não tenho mais disposição não aguentar aí esse calor internado, né? Internado no sentido do terno, não internado hospitalarmente. Então, internado e tal. Mas não só a questão das roupas, né? Você tem todo uma forma de ver, um estilo de vida. Você tem um contexto cultural aqui. Você tem a diversidade, inclusive, como eu falei, turística, né? Onde você tem pessoas de várias origens. Como trabalhar isso, como ser uma igreja que entenda toda essa dinâmica e aqui falar do Evangelho, pregar o Evangelho. Então você percebe que tem igrejas aqui que elas ainda têm uma cabeça bem limitada, né? Então assim, é uma denominação que ela tem em vários lugares do Brasil. Ela se comporta da mesma forma em todos os lugares, não entendendo que há essa diversidade de ambiente, né, que essas igrejas entenderam e falaram de Cristo e apresentaram o Evangelho nesses contextos diferentes. Então, num contexto cultural bem diferente do outro, você não pode estar falando de Cristo, mostrando Cristo da mesma forma. Eu estou falando de forma, amado, eu estou falando de conteúdo. Conteúdo é o mesmo em qualquer lugar do mundo. O Evangelho, a doutrina, o ensinamento, as virtudes, os princípios, os valores não mudam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de entender qual é os espaços que o Evangelho precisa preencher lá, né, naquela cultura, identificar que ali há algo que Deus deixou, né, como sendo de fato algo que reflete sua natureza e o Evangelho, porque nessas culturas aqui a gente viu Paulo, principalmente, né, esse missionário fantástico, ele vai identificando o que ali tinha de semente de Deus. Então ele partia desse ponto. Olha que coisa interessante para um missionário. Ele partia desse ponto, né, de enxergar alguma semente de Deus na cultura, no comportamento, no pensamento. Às vezes pegava a referência de um profeta deles, de um poeta deles, né, de uma prática religiosa deles. E a partir dali que Paulo ia trabalhando o Evangelho, a partir de identificar essas sementes. Então, existem sementes de Deus em todas as culturas. Existem sementes de Deus. Quando eu falo sementes de Deus, são valores, né? São ensinamentos de fato, que ali está por ser um ser humano. Embora um pouco distorcido, embora não tão aprofundado, mas existe. E aí o desafio nosso, então, como igreja, nessa sociedade, é partir dessa fagulha, sabe? Dessa faísca de Deus naquele local e ali trazer a luz do Evangelho, né? Não existe umas trevas plena, completa, densa, que não haja lá um ponto de luz do Evangelho, né? Um ponto de luz de Deus. Então é a partir desse ponto de luz que a gente então faz com que seja totalmente esclarecido a vontade de Deus. Então é isso que acontecia. E aí, amados, falando disso, até uma grande recapitulação que eu fiz na aula passada, mas eu quero falar de dois aspectos aqui que essas igrejas exerciam, né, e que a gente precisa entender também essa realidade. Eu vou falar sobre o pastorado, tá? A pastoral e o pastorado. Deixa eu até dar uma limpada aqui na lente, que parece que embaçou alguma coisa aqui. O pastoral e o pastorado. Essas duas palavras, elas são um pouco incompreendidas. Por quê? Porque houve 1920, 1925 aproximadamente, né? A gente está falando do século passado agora. A igreja, principalmente lá nos Estados Unidos, irmã Silvânia, acho que completou aqui a conexão, né? Tá chegando com a gente também aqui. Bem-vinda, viu, minha amada? Vai ficar só no áudio, mas
dê um sinal de vida que tá tudo certo aí quando puder. Tá oscilando a internet dela lá. Mas bora lá. E aqui assim, ao vivo, entra, sai, sai, entra. Tudo certo aí, né, amados? Com vocês também? Ficaram meio paradinho aí? Congelou, mas voltou também. Vamos lá, vamos dando sinal de vida aí, porque eu fico meio assustado quando para assim. Será que ficou só a imagem, for arrebatada e eu fiquei sozinho falando aqui? Vamos lá. Então, queridos, 1920, 1925 aproximadamente nos Estados Unidos, houve lá um movimento, né, cristão, evangélico, por assim dizer, chamado de fundamentalistas. Esses irmãos, eles estavam combatendo muita, por assim dizer, modernidade, né? Mas no sentido pejorativo, não positivo, sobre a questão do evangelho, de apresentar o evangelho com alguns movimentos naquela ocasião. Então, eles começaram então a estarem, por assim dizer, tornando um pouco mais rígido, né? Essa separação mesmo, né? Eles queriam se destacar como sendo aqueles que preservavam, né? Conservavam. Aí vem o termo conservadores, que hoje é muito criticado, né? Aí pelas sociedades conservadoras como se fosse uma coisa ruim, não é, né? Então, assim, quando você tenta conservar aquilo que é bom, não é ruim, né? Então, esses irmãos conservadores ou fundamentalistas, eles deixaram de usar o termo pastoral, tá certo? A pastoral da igreja, porque isso associava de alguma maneira à igreja católica, né? Que usava esse termo também, a pastoral, para usar como identificação de ações da igreja na sociedade. Até hoje, né, a Igreja Católica ainda usa, tem a pastoral do negro, a pastoral da criança, a pastoral da mulher. Não sei se vocês já ouviram falar aí, mas a Igreja Católica ela tem aí essas ações, né, na sociedade e chama de pastoral. Então, assim, uma ação que cuida das crianças, a pastoral da criança, é um ministério da Igreja Católica voltada para a criança, então a pastoral da criança, a pastoral do negro, né? Então, uma ação da Igreja Católica que pretende combater o racismo, por exemplo, a pastoral da mulher, né? A pastoral, o ministério que pretende cuidar das mulheres, das questões relacionadas à mulher. Então, o termo pastoral, ele foi então pelos nossos irmãos fundamentalistas, né, deixado de ser usado, tá? E eles colocaram então o termo pastorado para se referir à ação da igreja então na sociedade. E eu anotei aqui para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Entende-se pastoral toda ação que busca relacionar o evangelho, né, ou seja, a fé cristã, com as situações concretas do cotidiano, tá? Dessa vida mais comum, servindo de ponte para a experiência, né? Ou seja, essa internalização, essa incorporação e atualização, né, da fé na vida do cotidiana. Não sei se vocês compreenderam aqui, se eu conseguir passar para vocês, mas pastoral é essa aproximação do evangelho com a realidade das pessoas no dia a dia. O que o evangelho tem a falar sobre esse menino, por exemplo, que está sendo maltratado? O que o evangelho tem, qual é a resposta do evangelho a respeito da prostituição, a respeito da desestrutura paterna, familiar? O que o evangelho tem a falar a respeito da injustiça social? O que o evangelho fala a respeito do aborto, por exemplo, né? Mais contextualizando nos dias de hoje? O que o evangelho fala? Qual é a resposta de Deus para essas questões da sociedade sem Deus? Então isso é pastoral, tá? Essa ação da igreja na sociedade, no cotidiano, nas coisas assim, violência doméstica, o que a igreja fala a respeito disso, né? Como tratar um membro da igreja, por exemplo, né? Um presbítero lá, um pastor lá, que de repente ele exerce a violência doméstica, o que a Bíblia fala a respeito disso, como a igreja conduz isso. É só na oração, amados? Ou não, isso aí não é um pecado tão assim grave? Então, isso é pastoral, né? Essa ação da igreja no cotidiano, na vida das pessoas, na realidade mesmo, né? Porque o evangelho não é um conjunto de teorias, de dogmas, de doutrinas, de uma forma que fica só no campo das ideias. Não, amados. O evangelho, ele pretende transformar a vida do homem em todas as relações, não é dentro de igreja apenas não,
Não é nesse contexto, né, que a gente fala religioso, não. É em todos os sentidos. Então, o que o Evangelho fala a respeito disso aqui? Isso a gente chama de pastoral, né? Qual é o papel da igreja, com os seus membros, inclusive, mas não com os seus membros como se fosse um clube fechado, né? Mas como esses cidadãos, como essas pessoas enviadas, inclusive, em todos os contextos da sociedade. Porque essa é a questão, né? Então Jesus faz o convite à salvação: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Após isso, Jesus então envia: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, primeiro é um convite de vir à salvação e depois de ir a este mundo, né? Pregando o evangelho a toda criatura. Não é só questão dessa fala, desse ensino direto, né? É a própria vida, lidando com todas as questões do cotidiano, é do dia a dia, chão de fábrica da vida. Então, se a igreja cristã, a igreja evangélica, ela não entender que o evangelho pretende formar homens e mulheres, discípulos de Cristo, para afetar essa sociedade de uma forma direta, amados, nós vamos criar religiosos alienados, né? Várias igrejas em vários locais que não transforma, que não afeta, que não muda a realidade onde ela está plantada. E aí não tem sentido. Não é o que Jesus ensinou, não é o que o Evangelho ele nos ensina, né? Nós não temos um projeto de poder. Nós temos um projeto, estou falando na igreja, ela tem um projeto de serviço transformador na vida das pessoas, né? Dentro e fora do seu contexto litúrgico, por assim dizer, né? Daquele contexto onde a gente acha muito bom ficar lá, né? Muito bom, porque lá a gente tem menos desafios em relação aos aqueles que não temem a Deus, né? E a gente tem os desafios internos, mas em comparação com os externos, eles não são tão grandes assim, não. Porque uma coisa é você lidar com os irmãos imaturos, com os irmãos, né, que às vezes não são ainda trabalhados adequadamente no seu caráter, né? Mas a gente tá ali num contexto que relativamente é menos difícil, por assim dizer. Não vou colocar mais fácil, não, porque nada é fácil. Mas é menos difícil. Agora, o desafio grande é quando a gente vai para um contexto, né, numa empresa, por exemplo, onde os valores lá são totalmente inversos, né, totalmente contrários ao que nós cremos. Então, ali há um grande desafio, um grande embate, por assim dizer, nesse sentido, né? E é para esses contextos que nós precisamos fazer mais a diferença. São nesses contextos que o Evangelho precisa ser muito mais abrangente, poderoso, significativo, amados. É ali nessas trevas, como eu falei, que nós precisamos brilhar. Porque assim, nesse contexto onde todos já são de uma forma luz, cada um na sua intensidade, é mais cômodo, é mais fácil, né? Então nós somos chamados para essas duas realidades, não é só para uma, para as duas realidades. Viver entre nós, né? Nos exortando, nos estimulando a fé, cuidando uns dos outros, dos seus pecados, das dificuldades, repartindo os dons, etc. e tal. E nós somos chamados, então, para estar sendo luz e sendo sal da terra nesse contexto, né? Então, a prática pastoral é a ação da igreja na sociedade em seus diversos ministérios. Esse é o ponto, tá? Olha só, em seus diversos ministérios. A gente também, muitas vezes, cai no erro e na limitação de entender que ministério é só a prática que diz respeito à igreja local. Por exemplo, você tem pastor, você tem evangelista, você tem lá o profeta, você tem lá o mestre, você tem lá o apóstolo, você tem lá o líder de música, você tem lá um ministério com as crianças, você tem lá o ministério com os homens, com as mulheres, enfim, né? Vários ministérios, por assim dizer. A palavra ministério quer dizer serviço, né, amados? Então isso aí para nós eu acho que é bem entendido, bem claro, né? Então a gente pensa que os dons de Deus, eles só diz respeito a esses contextos e esses dons, por assim dizer. Mas a Bíblia vai falar de ministérios como sendo serviços, né, que nós prestamos a essa sociedade, esse mundo sem Deus, como habilidades, capacitações, aptidões que Deus, ferramentas que Deus nos dá, amados. Então a gente entende que eu estou falando no sentido mais abrangente da teologia, tá? Os estudiosos, né? Os teólogos ao longo da história, entendem que tudo o que nós temos
seja capacidade profissional, seja influência social, seja recursos financeiros, seja influências que nós exercemos nos meios onde nós vivemos, seja o que for, tudo o que diz respeito a mim, isso deve ser vertido para o reino de Deus. Eu posso ser um gari, eu posso ser uma doméstica, né? Uma diarista, eu posso ser um médico, eu posso ser um funcionário público lá na área de contabilidade, lá, sei lá, enfim. Tudo isso não é apenas um exercício profissional para o sustento da minha família, para a renda, mas isso deve ser uma oportunidade de mostrar, amados, a diferença das pessoas que vivem na perspectiva do reino de Deus, na perspectiva de adoração a Deus. Então, o Evangelho, ele abrange a vida do discípulo de Cristo em todas as realidades. Se nós compreendêssemos isso de fato, se nós trabalhássemos isso de fato, na mente e no coração de cada pessoa, cada discípulo de Cristo, cada um que frequenta a igreja, amados, nós teríamos uma realidade totalmente diferente. Nós teríamos de fato um mundo que conheceria Deus, que veria Deus. Se ia aceitá-lo como Salvador, é outra história. Mas eles não iriam ter desculpa nenhuma de não saber quem é Deus, porque estaria ali um representante de Deus. Estaria ali um discípulo de Cristo, um pequeno Cristo, né? Como em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, verso 26, foram chamados. Né? Foram chamados pela primeira vez de cristãos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles se pareciam, se assemelhavam tanto com Jesus, que eles falaram, são representantes de Jesus, são os pequenos cristos. Olha só, amados, né? Então a gente precisa resgatar isso, porque já houve, resgatar porque já houve, né? Se não houvesse, a gente fala, então a gente precisa começar a fazer isso e criar isso. Então já houve isso na igreja, lá em Atos que a gente falou, já houve isso na história, a história protestante que eu digo, né? Lá em Genebra, né? João Calvino, um dos principais líderes da igreja da Reforma, ele de fato propôs, ele ensinou, né? Ele apresentou o evangelho nessas perspectivas que nós estamos falando aqui, e Genebra foi tido já como uma cidade, como sendo a maquete do reino de Deus. Olha que coisa interessante, porque ele começou a ensinar isso, e as pessoas viviam isso. Então a justiça social, né? Desemprego, violência, tudo isso é uma criminalidade, né? Tudo isso naquela cidade de Genebra foi diminuindo de uma forma que aquela sociedade, ela experimentou o evangelho em todas as camadas possíveis de convivência, amados, porque os discípulos de Cristo, eles de fato exerciam a cidadania celestial na cidadania terrena. Eles não separavam isso, não tinha uma vidinha lá dentro de igreja e outra vida na sociedade. Não, a vida deles era uma liturgia do cotidiano, era uma adoração do ordinário, do dia a dia, né? Eles eram adoradores em tudo que faziam, em tudo que exerciam, onde iam. E não é nessa questão de orar por todo mundo, de impor as mãos, de citar versículo bíblico, não, essa é a vida mesmo, essa vida, né? Onde eles eram Jesus, onde passava abençoava, onde passava transmitia algo virtuoso, onde andava de alguma maneira. Lembra de Estevão, quando foram lá persegui-lo, né? Estevão, depois do discurso, ficou caladinho, quieto lá, olharam para ele, olharam a face dele e falaram, reflete alguma coisa celestial. Né? Algumas traduções dizem que viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Quer dizer, transmitia alguma coisa. Não estou falando na questão mística, não. Estou falando nessa questão mesmo de nós sermos essas ferramentas de Deus, esses agentes, esses sinaleiros do reino de Deus nesse mundo sem Deus. Então, esse é o sentido, tá? Outro fator interessante aqui nessas ações dessas três igrejas, né, que a gente está discutindo aqui desde a aula passada, é ter o perfil da liderança colegiada. Então, essas três igrejas
como todas as demais do Novo Testamento. Isso aqui é algo que é muito importante também. E a gente vai ver o porquê, né? Como que isso resultou, então? Então, todas essas igrejas, tá, do Novo Testamento. Então, a gente pensa na igreja de Jerusalém, na igreja de Antioquia, na igreja de Éfeso, na cidade de Corinto, lá em Filipos, lá em Tessalônica, lá em Roma, lá em Laodiceia, né? Não tem a carta aos Laodicenses, aliás, não tem escrito, né? Mas Paulo diz que foi enviada uma carta aos Laodicenses, mas possivelmente era a carta aos Colossenses, né? Mas você tinha uma igreja lá na cidade de Laodiceia, inclusive aparece lá em Apocalipse, né? As cartas lá, né? Aos Laodicenses e tal, Filadélfia, enfim, você tem lá Tiatira, Sardes, Mirna, Pérgamo, eram todas cidades onde tinham igrejas. Então, em todas essas igrejas, sem exceção, havia essa proposta de liderança colegiada. Era um colégio de líderes. Não era um líder que mandava, desmandava, dava os comandos e tudo mais. Você não tinha essa proposta na igreja primitiva, não. E a gente, então, vai nessa continuidade, né? Nessa reflexão que todas essas igrejas, elas tinham, então, em comum, né, essa questão da liderança colegiada, né? Essas nuances, tá? Como essa diversidade, ela contribuiu para esse desenvolvimento, né, dos ministérios, né? Então, proporcionava com isso essa ampla atuação do Espírito Santo, tá? Então, quando uma igreja local, ela se limita a um líder, né? É claro que a gente entende que existe um pastor, né? A gente chama, dependendo aí das igrejas, das denominações, pastor administrativo, pastor sênior, pastor presidente, né? Você tem aí essas nomenclaturas e outras mais. Então a gente entende que de fato tem um líder, mas esse líder ele não lidera sozinho, né? Ele lidera com um conjunto de outros líderes. O desafio, na verdade, desse líder é identificar os dons de Deus na vida dos outros líderes, né? Para que o Espírito Santo possa estar atuando com essa diversidade, amados. E é preciso trabalhar isso porque quando a gente limita uma igreja local apenas à cabeça de um líder, é bem possível que ali haja uma limitação muito grande e os outros dons não sejam manifestados, né? Mesmo havendo esses dons. Né? Porque assim, em uma igreja, qual é a proposta de Deus para uma igreja local? Tá? A gente está tratando aqui de igreja local mesmo. A gente não está nem falando dessa igreja universal, dessa igreja... universal vocês entendam, né? É a igreja que é em todos os lugares, né? É que a gente usa às vezes a expressão e tem que explicar, né? Essa igreja mundial, também vocês entendam que mundial é essa que é do mundo todo, né? Essa igreja católica, né? Essa igreja, a palavra católica de fato quer dizer universal, né? Ou seja, que é constituída de todos os salvos, em todos os lugares, em todos os tempos e tudo mais. Então, eu estou falando da igreja local, tá? O pequeno grupo, esse grupo de pessoas que vivem, né, em um espaço lá. Qual é a proposta de Deus para essa igreja local? É que tenha todos os dons espirituais lá, todos os dons ministeriais lá, né? Não é que uma igreja tem lá muito forte a questão do evangelismo, e a outra tem muito forte a questão do ensino, e a outra tem muito forte a questão profética e tal. Não, amados. Não é essa a questão. A igreja local, ela precisa ser completa, essa é a proposta. Por exemplo, quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, né? E a carta de Paulo aos Efésios, ele vai ter um tema de corpo de Cristo. De fato, isso aqui, tratando da igreja local, como o corpo de Cristo, né? Como essa família da fé. E aí no capítulo 4, verso 11, por exemplo, do 11 ao 16... Paulo ele vai falar o seguinte, que Jesus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Olha só, os 5 ministérios. Qual a finalidade? O verso 12 vai falar, do 12 ao 16, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, né? Para que os santos sejam levados à maturidade, a crescerem à medida e à estatura do varão perfeito, que é Cristo, para que não sejam mais levados por engano de todo vento de doutrina,
né, que enganam as pessoas, para que esse corpo cresça como sendo um corpo bem ajustado, ligado, fortalecido. Então o propósito, né, de todo esse ministério é para que esse corpo seja sadio, para que essa comunidade seja sarada, madura, né, que identifique a vontade de Deus, que sejam formados no caráter de Cristo, na natureza de Cristo. Então, após isso, essa igreja ela pode afetar o mundo positivamente. Ela pode estar apontando o reino de Deus, né? Porque quando a igreja local não tem essas características, meu Deus do céu, um doente não pode curar outro doente, né? Dificilmente uma pessoa com tantas limitações vai poder ajudar uma outra pessoa. Estou falando no sentido da comparação, nesse simbolismo, que uma igreja local é uma pessoa, né? É uma pessoa inteira, que tem todos os membros, por assim dizer, né? E nessa metáfora que Paulo usa, tanto em Efésios quanto em Coríntios, por exemplo, né? Que a igreja é um corpo com vários membros, né? Com várias atividades, vários dons, várias habilidades. Então, se você tem um corpo que é mutilado de vários membros, ou de membros lá fundamentais, você não tem essa atuação poderosa, porque é limitado. Então a gente percebe que em todas essas igrejas você tinha essa manifestação da liderança multifacetada, da liderança com essa diversidade. Todos os dons estavam sendo despejados, exercidos nessa igreja local. Então, um dos grandes pontos que limita uma igreja local hoje é justamente essa ideia, né, de que você tem um líder lá e esse líder parece que é ele que centraliza tudo, é a cabeça dele, né, que dá voz e direção para tudo. Não, amados, essa não é a perspectiva, essa não é a vontade, essa não é a proposta do Novo Testamento para uma igreja local. E a gente percebe como essas igrejas entendiam isso e como elas conseguiam, né, com todas as limitações, porque hoje nós temos tanto recurso. O que está de errado com a gente? Não é possível, porque a gente tem gente, mão de obra, a gente tem estrutura, né? A gente tem prédios, a gente tem dinheiro, a gente tem meios de comunicação, a gente tem influência na sociedade, a gente tem tudo hoje nesse sentido mais humano, por assim dizer, desses recursos humanos, mas a gente não consegue estar transformando a realidade. O que está de errado? Esses irmãos né, do passado, por assim dizer, da história passada, eles tinham quase nada do que nós temos, ou nada do que nós temos, e tantas limitações, e o Espírito Santo os usou de uma maneira poderosa. Então deve ter alguma coisa de errado aí, a gente precisa fazer essa análise, né? Essa reflexão. Não é possível, né? Não é possível. Mas enfim, amados, vamos partir para um ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa para falar, mas eu preciso selecionar, porque a gente só vai ter mais uma aula, né? Essa aqui ainda, mais uma aula. Mas enfim, deixa eu falar aqui para vocês, né, sobre a realidade do nosso país. O nosso país, ele tem 3 raízes religiosas, tá? 3 raízes religiosas no nosso país. A gente tem a religião dos índios. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, já tinha um povo. Esse povo já tinha uma crença, né? Eles já tinham um conjunto de crenças, tá certo? Eles já tinham a divindade deles, a compreensão de mundo deles, que eram os índios. Então a gente tem a religião dos índios, né? A religião dos índios, ela é denominada nessa avaliação religiosa como sendo animistas, tá? O que é uma religião animista? Eles se relacionam com os elementos da natureza, né? Eles pensam que o fogo é uma manifestação de Deus, o vento é uma manifestação de Deus, a terra, a natureza é uma manifestação de Deus, a água é uma manifestação de Deus. Então eles têm toda essa realidade como sendo divindade, a divindade ou entidades que vão se manifestando, né? É por isso que eles às vezes dizem assim, Deus está irado aqui porque teve um furacão, porque teve aqui um incêndio e tudo mais, né? Eles têm essa compreensão. Então é muito místico, tá? Para eles, né? Eu estou falando da religião dos ameríndios, né? Dos índios. Eles são muito místicos, acreditam num misticismo muito grande. E aí você tem uma segunda raiz, que nessa colonização foram trazidos para cá
né, muitos escravos, principalmente da África, e a religião na época, principalmente, continua sendo hoje, majoritariamente, né, mas na época era a religião africana, as religiões afro, por assim dizer, era muito estruturada no espiritismo, também nas questões das entidades, né, mas de outras formas e tal. E aí veio para o Brasil. Quem que trouxe? Quem eram os colonizadores? Eram os católicos, né? Então, olha só, 3 raízes aqui que se formaram no nosso país: os ameríndios, as religiões afro e os católicos. E aí isso criou-se uma mistura, amados. Irmã Silvânia, bem-vinda de volta. Ainda bem que voltou, conseguiu retornar. Bora lá, amada. Tá? O bonde da teologia está andando. Pode sentar na janelinha, não tem nada não. Aqui tem janelinha para todo mundo. Aqui tudo é janelinha, né? Oh, coisa boa. Diferenciado esse bonde aqui, ó. Janelinha para todo mundo. Chegou depois, mas senta na janelinha, não tem nada não. Então, amados, a gente percebe que o catolicismo é europeu, né? Então tem essa característica também. Só para a gente entender que as pessoas que foram ouvindo o Evangelho, foram assim, aceitando, por assim dizer, a mensagem de Cristo, elas vieram então de uma dessas matrizes, dessas origens religiosas. E aí, quando a pessoa vinha, por exemplo, né, era um índio lá e aceitava o Evangelho, ele tinha na sua cabeça a compreensão do que ele tinha, as crenças dele. E se as pessoas que evangelizavam os índios não discipulassem, não corrigissem essas incompreensões, essas pessoas iam adaptar, por assim dizer, né, ou transportar as suas crenças agora na ideia do Evangelho, né, mas misturadas e distorcidas. As religiões afro, da mesma forma, eles iam fazer isso. E o catolicismo também, o católico também. O que eu quero dizer é o seguinte, que essas realidades, elas, se não fossem, como ainda hoje, né, se não são trabalhadas, vão criando distorções enormes do Evangelho. E aí a gente tem toda essa compreensão de muitos irmãos que estão dentro de igrejas evangélicas, né, chegam a ser líderes, inclusive, e aí vão passando para os seus liderados a sua compreensão, muitas vezes distorcida, porque participou lá atrás de uma experiência religiosa, da sua religião, e quando aceitou a Jesus, né, não foi... Porque o Evangelho é reeducação da compreensão. Nós não começamos a aula falando sobre isso. Aliás, acho que foi até antes, né, de começar a gravar a aula aqui, que a gente estava em off, aqui nos bastidores, né, Douglas? Que só quem participa aqui... Olha só. A gente falou sobre essa questão de reeducação da compreensão, do entendimento, que Deus, Ele quer de fato, né, transformar a nossa vida a partir daquilo que nós entendemos, ou do nosso entendimento, melhor dizendo, né, mas na referência do Evangelho, da mente de Cristo. Então, se essas coisas não são feitas, amados, a gente tem todas essas distorções que nós temos. E aí a gente tem, então, esse Evangelho mal vivido, mal pregado, mal propagado, mal compartilhado, né? Então, é isso que a gente identifica. E aí o que acontece? Então, a gente vai compreendendo isso e tentando trabalhar essas questões para que a igreja local ela possa, então, sinalizar, ela possa representar, ela possa anunciar o evangelho do reino de Deus, amados, que abrange, então, toda a sociedade, todo o mundo, dentro, como a gente falou, e fora da igreja, principalmente, né, porque como precisam dos valores do evangelho essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, né? As pessoas que estão no contexto de igreja precisam ser aperfeiçoadas, discipuladas, mas elas são salvas. Elas já tiveram a experiência da libertação, né, do poder do pecado sobre suas vidas. Estou falando daqueles de fato que tiveram encontro, né? Nós precisamos também sermos aperfeiçoados, mas essas pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo estão aprisionadas nas suas ignorâncias, nos seus pecados, nas suas incredulidades. Então nós precisamos compreender o Evangelho, viver o Evangelho e estar anunciando esse Evangelho com obras e com palavras, né? Com a vida, nas nossas relações, como a gente falou aqui, em todos os aspectos dessa relação. Amados, eu não vou entrar aqui em mais um ponto, porque se eu entrar não dá tempo de eu desenvolver.
Vai ficar pela metade aqui, não vai ficar muito bom. Eu vou deixar para a próxima aula. Vocês querem pontuar alguma coisa, perguntar alguma coisa, acrescentar alguma coisa do que nós falamos até agora? Fiquem à vontade, a gente tem uns 5 minutos. Bora lá? Vocês quiserem. Diga, Mavalda. É que nem você está falando, né, que na igreja primitiva, a liderança, o colégio apostólico, eles lideravam todos eles. E hoje não é assim. A gente sabe que não é assim. É um que fala por todos, não é? Sim. Às vezes você quer trazer assim, uma ideia, você até fala, mas não é aceito. Uhum. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Há um tempo atrás eu congreguei em uma igreja, hoje eu não estou mais lá. E assim, o pastor, ele tem os dons de revelação, de visão. E a esposa dele sempre deixava claro para nós que tudo que ele precisasse, Deus iria falar com ele. Que as decisões vinham, Deus falava diretamente com ele. Sim. Mas assim, é tão esquisito, porque assim, a igreja tem 12 anos, não tem 40 crentes. Tá vendo? A deficiência tem que ir para a palavra, tem que ser dirigida. Eu penso, né, que a congregação tem que ser dirigida de acordo com os ensinamentos da palavra. Exato. Não é? Eu, sem conhecer essa igreja, eu me arrisco a dizer que não é só a questão do número aí, né? Porque o número ele é bem relativo, pode ser que de repente, não sei, né? O número não é uma coisa que eu tomo como critério de avaliar se aquilo está sendo de fato, né, bênção ou não, se Deus está prosperando ou não, mas eu, sem conhecer essa igreja, eu me arrisco a dizer que não só é questão do número, possivelmente esses 40 irmãos não são maduros, não devem compreender o evangelho adequadamente, né? Justamente por ter essa limitação de que a igreja ou o líder pensa que ele se basta, ele é suficiente, né, para pastorear essa igreja, como se ele fosse assim o dom único nessa igreja local e o dom suficiente. Não é, né? Não é. Então esse é o ponto. Quando a Bíblia ela nos mostra qual é a vontade de Deus, se a gente não faz essa vontade de Deus, nós não vamos ter então, né, aquilo que é a expressão da igreja. Então assim, essa liderança a gente chama de episcopal, é uma liderança, né, baseada em um líder, né, em um episcopo, né? Quer dizer, é muito limitado a cabeça de um homem, pode ser sincero, pode ser honesto, pode ser um homem de Deus, mas é um, né? É um dom. Então, cada dom ele tem a sua função e eles são complementares. Um dom completa o outro. Não é um dom maior do que o outro ou mais importante do que o outro. Eles se completam. E, infelizmente, várias igrejas têm essa visão e aí a gente percebe, então, como elas são limitadas, né? Como o evangelho ali vai ser muito limitado, né? A probabilidade de ser distorcido, a probabilidade dessa pessoa, ela está ensinando um monte de bobagem, mas ela é blindada. As pessoas têm essa pessoa como sendo de fato um vaso de Deus intocável, um tal do ungido, né? Aquele que tudo que fala Deus aprova, né? Então assim, isso é uma característica que a gente vê em muitas igrejas e a gente vê como isso causa prejuízo para o evangelho, para a vida das pessoas e tudo mais. É isso aí mesmo, né? Bora lá, mais algum ponto, alguma questão? Tá tudo certo aí? E assim, a gente tem que... Nós não podemos ser alienados, enclausurados em nós mesmos. A gente tem que, né... quando eu me sento aqui nas segunda-feiras para aprender, eu chego a uma conclusão. Meu Senhor, eu tô desviada. Eu preciso voltar ligeiramente para o Evangelho, porque eu vou te falar, esse espelho aqui, a palavra é um espelho. Sem dúvida, você vê todos, na verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mostra pra gente, né? As tuas falhas, é um espelho bom, viu? Você vê tudo perfeitamente.
Eu fico, meu Deus, eu preciso melhorar 100% para o Senhor. Preciso melhorar muito. A nossa proposta é que a gente vá desviando daquilo que é errado, né? Então, a irmã acho que está desviada tá desviando daquilo que é errado. Né? Mas vocês percebam, amados, como a palavra de Deus, de fato, ela vai nos mostrando que há muita coisa a ser transformada, trabalhada em nossas vidas. O Evangelho é algo assim, mais extraordinário. O Evangelho é algo que sempre nos conduz, né, a uma reflexão de que nós estamos distante daquilo que Deus quer para nós. É muito mais do que podemos, né? Por mais que a gente seja dedicado, sincero, honesto, entregue, mas assim, o Evangelho é muito mais, sempre será muito mais. Então, como é bom, né? Como é bom para mim ouvir isso de vocês, né? Que todas as vezes que a gente tem contato com a palavra de Deus, como ela nos mostra que estamos aquém da vontade de Deus, que precisamos ser aperfeiçoados mais um pouco, trabalhados mais um pouco. Esse é o efeito da palavra de Deus. Esse é o efeito do ensino bíblico, né? Nos mostra que, olha, Jesus, ele é muito mais daquilo que nós estamos conseguindo reproduzir em nossas vidas, como indivíduo e como coletivo, né? Evangelho, meu Deus do céu, é a proposta de Deus. Então não é algo que a gente já chegou no ponto. Sempre haverá mais algo a ser manifestado como natureza de Deus, como glória de Deus, como a Bíblia diz, né? De fé em fé, de glória em glória, sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Essa imagem que está sendo formada em nós. E a palavra de Deus tem essa função. E como é bom, amados, a gente entender que o contato com as Escrituras Sagradas é o que afeta, é o que faz isso na gente. E é isso que a gente precisa. Junto com outras coisas, claro, né? A adoração no louvor coletivo, a vida de oração intensa, né? O exercício dos dons espirituais, enfim, toda essa diversidade. Mas a palavra, ela está permeada em tudo isso. A palavra de Deus, ela precisa estar norteando tudo isso. Porque é a palavra e é pela palavra que Deus nos salva, nos mantém salvos, nos santifica, nos limpa. Né? O capítulo 17 de João, verso 17, por exemplo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Então é a palavra de Deus que tem esse poder de manifestação em todos esses aspectos, de nos conduzir à salvação plena. É um processo, né? Mas não tem outro caminho, é esse aqui mesmo. A gente se debruçar na palavra, a gente canta a palavra, a gente prega a palavra, a gente estuda a palavra, a gente celebra a palavra, a gente manifesta os dons pela palavra, tudo é pelas Escrituras Sagradas. Nós somos o povo de um livro, e esse livro aponta para uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10 e 17, se não me falha a memória. Mas esse é o caminho, andai nele. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus